A gente fica se preocupando com coisas que nem sequer existem. Eu vou mostrar pra vocês qual que é meu ponto, né, de eu estar querendo trazer esse assunto aqui hoje pra vocês. E assim, eu queria trazer um vídeo aqui antes, que foi um vídeo que eu vi no Instagram e me veio esse assunto na cabeça. Eu vou englobar muita coisa, né, nesse assunto, mas eu queria só dar um exemplo bem assim, fora da curva, tá? Mas não é pra tirar sarro da pessoa. Eu já vou falar meu ponto pra vocês, mas antes eu queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo aqui comigo, ó. Talvez vocês já até viram. Hoje eu conheci um limoeiro. Que cheiroso. Eu cheguei e o seu cheiro já foi logo se apresentando. Ele nem precisou me dizer seu nome. Era um limoeiro. Que prazer te conhecer. Salve a sua sabedoria. Hoje Então, galera, eu trouxe esse vídeo aqui, era a base do meu tema, né? Que aí pode ser que divida opinião, ou talvez aqui pro meu público, talvez aqui pro meu público não, né? Pô, você já cria alguns estereótipos na sua cabeça, né? Essa menina deve estar em alguma faculdade federal, né? Perto de um pé de limão e deve ter usado alguma coisa, né? Pra estar falando umas coisas dessa. E assim, é engraçado, eu tenho até uma amiga de infância que ela tem uma vibe parecida com dessa menina aí. E é muito engraçado, porque assim, a gente sempre vai conversar, né? E tem coisas, por exemplo, que ela fala, que ela se importa, né? Por exemplo, eu usei esse exemplo aí, né? Sabe? Às vezes uma pessoa que você gosta, você tá conversando com ela. Você tem suas preocupações na cabeça, você tá lá, igual no meu caso, preocupado. Ah, faturamento, imposto, isso e aquilo, que tem empresa, né? E a pessoa, tipo assim, olha que lindo, pé de limão e tal. E eu sempre fico com essa, mas rapaz, mas como que essa pessoa tem essa percepção do mundo, né? Como que essa pessoa se preocupa com isso? E um fato muito engraçado que aconteceu comigo uma vez é que quando eu comecei a ampliar minha empresa no passado, né? Ela, tipo assim, eu comecei a me preocupar com muitas coisas assim, tipo IPI, né, que é imposto de importação, PIS/COFINS, ICMS, né, tudo aquela nomenclatura toda, né, tudo essas palavras difíceis. E isso começou a me deixar muito até assim neurótico na época, né, cara? Tipo, eu com a minha empresa assim, sempre muito preocupado com as coisas, né? E na época eu namorava. E a minha namorada era de São Paulo, eu ia todo mês pra lá, né? E uma vez eu muito preocupado com isso, às vezes, sabe, tipo assim, não conseguia me concentrar em outras coisas, aproveitar um momento preocupado com essas coisas. E era engraçado, às vezes, até quando a gente saía, por exemplo, eu lembro uma vez a gente pegou um Uber e era um senhorzinho simples assim, e ele, ah, porque eu nasci em Minas Gerais e minha família é de lá. E ele falando isso pra mim, pensando na família dele, né? E eu tinha acabado de voltar de Minas Gerais porque eu fui para lá para estudar como que era para abrir uma empresa lá, porque lá o ICMS é mais barato, você consegue isenção disso e daquilo, né? Várias empresas são de lá. E ele comentou de Minas Gerais e eu comecei a falar disso assim, sabe? Comecei a falar, não, porque eu fui para Minas Gerais porque lá tem isso e aquilo, porque é imposto aqui no estado de São Paulo. E minha namorada do lado quieta, falando nada, mas ela querendo rir, tá ligado? Tipo, querendo rir assim. Aí depois a gente desceu do Uber e ela falou assim, cara, o senhorzinho simples de tudo, falando da vida dele, da família dele, você falando de imposto, disso e daquilo, e ele só concordando, sem entender nada, né? Aí eu falei assim, ah, mas eu achei que ele tava entendendo, porque ele tava concordando, né? Mas se você parar pra pensar, a pessoa não tava entendendo. É igual num caso desse, às vezes você olha, você não entende o que a pessoa tá falando, né? Você acaba não entendendo. E foi uma coisa que ela me falou, pô, mas por que você se preocupa com coisa que nem existe? Aí o primeiro momento meu foi um choque, né? Como não existe? Eu tenho que pagar isso, é lei, é isso e aquilo. Só que se você parar pra pensar, se a gente for parar pra pensar de uma forma bem genérica da coisa, realmente não existe, cara. Sabe? Por exemplo, se você for falar com uma pessoa que
que mexe com economia ou alguém que faz muita aplicação, né? Tesouro direto, ações. O cara tá preocupado, tipo, com inflação, com, com taxa de juros, né? Taxa Selic e dívida interna, dívida externa, PIB. E assim, são coisas que existem, né? Porque elas são feitas para mostrar algum dado da realidade. Mas ao mesmo tempo não existe, cara. E às vezes a gente fica neurótico falando dessas coisas, né? Não importa no que você. Pode ser em qualquer ramo, qualquer coisa que você faça, sabe? Tem umas coisas que para você faz sentido, que para a maioria não faz sentido. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que tem coisas que é você que se preocupa, mas o outro não, que para você faz sentido, mas para outra pessoa não faz sentido nenhum, sabe? Você pega no cunho religioso, por exemplo, se você for falar com uma pessoa muito religiosa, você sente aquele senso de urgência que a pessoa tem, e muitos deles até estão preocupados de o apocalipse estar chegando, né? De o mundo estar acabando. E a pessoa tá falando daquilo ali, e você sente que, de certa forma, tem até uma angústia nela, e para você aquilo não faz sentido nenhum. Você quer um exemplo, por exemplo, aqui em casa? Você sabe que, tipo assim, a gente acaba caindo em bolhas, né? Em rede social. Por exemplo, se você se interessa pelo assunto, por exemplo, você se interessa por geopolítica, as plataformas vão entender que isso prende a sua atenção e vão começar a entregar ainda mais isso para você, correto? Então você fica muito informado sobre guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Bombardeio não sei onde e tal. Eu vou dar o exemplo da minha mãe, que ela começou a se interessar muito pelo assunto sobrevivencialismo. Eu não sei se você conhece o que é isso ou não. Mas basicamente, é, vamos dizer, os caras tentam te dar um guia de como você tem que se preparar para caso em algum momento o mundo comece a acabar ou a gente entre numa crise muito grande, sabe, de faltar alimento, esse tipo de coisa. E minha mãe começou a ficar muito preocupada com isso, dela chegar todo dia para mim e falar desse assunto, né? E de primeiro momento, eu assim, eu não tenho muita preocupação se isso vai acontecer ou não. Até porque eu acho que não vai acontecer, não nessa escala global. Eu acho. Mas o que eu acho, nesse caso, não importa. Porque para minha mãe, por algum motivo, fazia todo sentido. Se juntar tudo, as coisas que ela já viveu, as coisas que ela estava passando no momento, o jeito que foi mostrado isso para ela, os pontos que foram tocados, às vezes quando tudo isso se soma, acabou que ela acredita nisso e que isso vai acontecer, não é nem se, que vai acontecer e sabe, cada vez mais ela recebendo coisas do tipo aqueles dias que tava tendo muita queimada no estado de São Paulo, que vai ter uma chuva preta, que isso e aquilo. E qual que é meu ponto nisso, por exemplo? No caso dela, ela estava muito preocupada com isso. Isso está deixando ela aflita. E para mim isso não fazia nenhum sentido. O que a gente costuma fazer é trazer um contraponto da nossa opinião, né? Não, isso aí, para, você está viajando, isso aí não tem nada a ver, sabe? Mas o que acontece? A pessoa realmente acredita naquilo, existindo ou não. Assim como eu, assim como você, tem coisa que a gente se preocupa. Sei lá, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o canal no YouTube, né? Eu posso estar preocupado, que minha retenção está baixa, ou que, eu preciso fazer uma thumbnail, ou isso e aquilo, e meu título não está chamando a atenção de um... Você vai falar isso, se eu falar isso pra minha avó, ela vai ficar balançando a cabeça assim, né? E vai ficar de, essa meninada de hoje em dia. Entende? Então, igual no caso da minha mãe, o que eu fiz? A minha opinião pouco importava, ela não estava pedindo minha opinião.
Ela tava, ela tava, ela tava realmente em agonia por conta desse assunto. Então o que que eu falei pra ela? Eu falei, olha, pode ser que aconteça, né? Tudo tem chance, né? Sabe, poucas coisas têm probabilidade zero de acontecer. Pode ser muito difícil de acontecer, mas probabilidade zero é muito difícil. O que que se pode ser feito caso isso aconteça, né? Caso seja inevitável, vai acontecer com todo mundo. Ah, é bom ter estocado em casa água, comida, isso e aquilo. Aí eu falei pra ela o quê? Então vamos fazer o seguinte: pega R$ 200, compra 3 sacos de arroz aí, 5 sacos de arroz, feijão, sei lá, proteína enlatada. Bota aí nas garrafas PET, que, né, que parece que conserva melhor, sei lá. Guarda e deixa. Caso for começar a ficar velho, a gente vai, consome, você guarda mais um pouco de novo. É, né? Ela pensou. Aí eu falei, e pronto, porque o que mais dá pra ser feito se isso acontecer? Além de estocar comida. Mas foi uma solução que custou R$ 200, mas trouxe de volta pra ela a paz de espírito, sabe? Ela parou de tocar nesses assuntos. As redes sociais parou de entregar isso pra ela porque parou de prender a atenção dela, sabe? E o que, que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar com isso, né? Porque, igual, eu trouxe um caso bem extremo aqui, né? Talvez até muito fora da curva esse da menina do pé de limão. Mas, tipo, eu acho que uma das melhores coisas que a gente pode fazer hoje em dia é entender pessoas, sabe? Às vezes, sei lá, cara, você tá aí na sua casa, tá um. Pode ser que. Pode estar um clima meio assim, seja com marido, mulher, mãe, filho, sabe? Esse exercício de você entender o que, que a pessoa quer e o que, que tá infligindo, tá deixando essa pessoa aflita. Você entender isso e tentar ajudar a resolver, não dar a sua opinião, o que você acha, porque o que você acha pouco importa nesse caso, para a pessoa faz sentido, entende? Claro que tem um limite, né? Tem até onde você consegue ajudar a outra pessoa. Mas eu acho que isso é muito mais a gente entender o outro, né? E a gente entender que a gente também é meio doido. Se tem alguma mensagem que eu queria passar nesse vídeo, é tipo assim. Eu não tô falando nem pra gente olhar só pros nossos problemas, né? Se a gente tá bem ou tá mal, né? Mas talvez também com o nosso próximo, né? Com quem a gente convive, porque hoje eu acho que isso tá muito mais complicado, cara. Com questão família, amigos, né? Porque a gente acaba se afastando, às vezes você tá na mesma casa, mas cada um tá na sua bolha. Cada um tá com as suas preocupações, seus vícios, seus problemas, suas paranoias, né? Então se cada um ficar naquela e a gente não entender o ponto de vista do outro, né? E entender, só entender, não precisa querer impor o seu ponto de vista. Só entender, né, e ver como que pode deixar a vida da pessoa mais leve. Isso ajudaria muito, sabe? Eu, esse vídeo ele acabou indo para um lado um pouco nada a ver com o início dele, que é a menina do pé de limão. É porque eu não faço roteiro também. Então você entenda que eu sou louco. Beleza? Eu também sou. Pode, eu não sei se tem pé ou cabeça o que eu acabei de dizer. Mas é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Porque, tipo, já faz 11 dias, cara, que eu não posto nada. É que, tipo, eu tô gravando umas coisas e sabe quando eu olho e falo, cara, eu não sei se eu quero postar isso. Eu juro, todo dia eu gravei, mas faz 11 dias que eu não posto nada. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje era esse. Valeu e até amanhã.